Agora sim, bom dia a todas e a todos. Vamos lá dar continuidade ao nosso curso, né? Nossa disciplina de silvicultura. Hoje daremos início ou melhor, continuidade que nós vimos na aula passada. Na aula passada nós vimos a parte de produção de mudas e nós paramos na parte de qualidade de mudas, né? Da expedição. O que é que tem que fazer para avaliar com qualidade a minha muda antes da expedição, ou para manter um padrão de qualidade. Estava falando para os meninos aqui, que a gente está presente, obviamente, agora, que está travando muito aqui minha tela. Eu vou fechar a câmera, tá? Mas eu continuo por aqui. Lembrando que tive um atrasozinho por conta do meu computador que demorou a iniciar, né? Ele atualizou. E aí eu vou compensar aqui durante a aula. Por favor, prestem atenção, beleza? É um curso, são cálculos simples e acredito que dê para desenrolar bem, coisa rápida, tá? Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui também logo o arquivo enquanto nós iniciamos. Posso começar? Tá aparecendo para vocês? Tá sim, professor. Beleza, então. Nesse módulo, nós vamos avaliar crescimento e desenvolvimento de mudas florestais, em mudas florestais. Lembrando que são coisas distintas, tá? Nós pensamos que crescer e desenvolver é a mesma coisa, mas não é. Então, vocês já pagaram fisiologia todos? E lá no meio da disciplina, acredito eu, não lembro bem qual o momento que a professora Vilma ou o professor Laurício atacam esse assunto, né? Eles disponibilizam esse assunto para vocês, mas eles falam sobre tropismo, provavelmente ou em metabolismo, ou em célula vegetal, ou em fotossíntese. Não sei qual o momento que eles vão atacar esse ponto para vocês. Ou também na parte final da disciplina em hormônios vegetais, não sei, né? Mas, bem, nós temos uma visão, assim, grande maioria dos alunos que chegam na disciplina tem uma visão limitada, não desvirtuada, assim, sabe? Assim, meio que errada, mas ele tem uma visão meio que limitada do que é tropismo. Acho que tropismo é só crescer, na verdade não é, né? O tropismo, via de regra, ele é acompanhado por mais uma informação, né? O tropismo é um crescimento direcionado, é um crescimento que ele é tendenciado para alguma coisa. Então, quando eu me refiro a um crescimento, um fototropismo, né, um crescimento em direção à luz, quer dizer que sem aquela luz não haveria aquele crescimento, entendeu? Da mesma forma, quando eu falo em geotropismo, né, em hidrotropismo, então são coisas que determinam o crescimento, beleza? Então, com essa informação, nós temos dois conceitos básicos: o de crescimento tradicional e o de desenvolvimento. Resumidamente, crescer é expandir, é aumentar, tá? Seja a nível celular ou a nível de tecido. Obviamente que a célula ela cresce antes do tecido, óbvio, né? Isso é óbvio. E já desenvolver é sempre aparecer novas estruturas. Tá? A principal diferença entre crescer e desenvolver é que o crescer eu não preciso ter a obrigação ou o compromisso de aparecer uma nova estrutura. Tá? O crescer é aumentar o tamanho de uma folha, aumentar o tamanho do caule, tá? Aprofundar a sistema radicular, né? A raiz pivotante e tudo mais. Já o desenvolver, eu preciso aparecer, é necessário que apareça uma nova estrutura, como uma nova radicela, uma nova coifa, um calo radicular, uma nova gema, uma nova folha, uma nova flor, tá? Então, eu preciso ter estímulos hormonais, né, que possibilitem o aparecimento de uma nova estrutura, beleza? Baseado nisso, eu vou passar para os conceitos básicos. Posso? Deu para entender o início, pessoal? Deu sim, professor. Beleza, vamos lá. Então, atualmente, ou melhor, antigamente só existiam dois parâmetros de avaliação em viveiros, que era o do crescimento biométrico, né, da parte aérea e da parte articular, só. Né? Então, não tinha nenhum outro parâmetro, era meio que empírico. Vale ressaltar uma coisa, pessoal.
um bom viverista, um bom técnico em viverismo, ele sabe calcular exatamente a demanda de substrato que vai fazer com que o sistema radicular fique assim, sabe? Nesse enovelamento controlado, em que não haja mais do que 5% de reserva do substrato. Ou seja, se você vai lá e coloca 50 centímetros cúbicos, que é o mínimo aqui para o eucalipto, né, que é o padrão, o tradicional para o eucalipto, perdão, então sobrou 2,5 gramas de substrato, até 2,5 é aceitável. Acima de 2,5 gramas de substrato é considerado um erro, uma falha. Então, quando uma muda com tubete, em tubete, que eu uso um substrato comercial, ela sobra mais do que 5% do meu substrato, houve um erro de um cálculo ou de duração do plantio, né? O tempo de crescimento até a expedição foi muito curto e a planta não pôde consumir tudo, ou colocou-se substrato demais, entenderam? E substrato é muito caro, então é considerado uma falha grave, teoricamente, para um viverista. Então, basicamente, nós avaliamos o crescimento biométrico hoje em dia e em produção e alocação de matéria seca. Eu falei com a professora Vilma, ela disse que gostaria muito de ministrar essa parte para vocês, mas não teve como ministrar por conta do tempo, né? Não teve tempo, apesar de ter sido uma disciplina presencial com vocês, mas não teve tempo de mostrar essa parte, até porque isso é um tipo... Para você ter noção, eu criei uma nova disciplina na Florestal chamada de Ecofisiologia de Essências Florestais, só para avaliar o efeito de estresses abióticos, né, por fora, hídrico, salino, nutricional, luminoso, metais pesados, enfim, porque essas técnicas não estavam sendo abordadas durante o curso. Então, eu tive que criar uma outra disciplina para conseguir abordar. Hoje em dia, eu sigo essa disciplina de vocês concomitantemente com a disciplina de viveiros. Só que a disciplina de viveiros eu incrementei muito mais coisas hoje em dia, sabe? Em especial na parte de valorização, no Renazem, que antigamente era só um trabalho, a gente já é conteúdo, né? E Renazem é muita coisa, né? Então, a parte de cadastro em prefeitura, nos órgãos públicos, né? Que eu também não abordava. Então, eu ampliei. Mas essa parte de crescimento aqui é idêntica que eu passo na disciplina de viveiros, tá? Então, inicialmente, você tem que entender qual método pré-germinativo você vai utilizar. Usando um exemplo aqui que eu usei, isso é uma foto minha da minha dissertação em 2006. Então, estou usando semente de jatobá, né? Com ácido sulfúrico, que é avaliando friamente, sabe? Analisando friamente. É um exagero, sabe? Porque o jatobá germina tão bem, cara. Né? Germina com um picote simples, né? De uma escarificação simples. Você consegue obter mais de 90% de germinação. Então, estou mostrando aqui o exemplo porque, atualmente, o Exército ele não permite que você compre mais do que meio litro por semestre. Isso em ambiente para pesquisa, tá? Antigamente, um litro de ácido sulfúrico era R$19. Eu lembro, nessa época eu estava no Recife, isso é na rural, e eu comprava um litro a R$19. Um litro. Hoje em dia, meio litro é R$60. Né? Então, você vê como as coisas aumentaram. E eu fiquei sabendo que não tem nada a ver com pandemia, tem a ver com para dificultar mesmo o acesso ao ácido. Né? Eles estão diminuindo a importação e, obviamente, fica mais caro. Tá, então, a primeira coisa que tem que fazer no momento de já pensar em avaliar crescimento é qual método pré-germinativo eu vou usar, tá? Por quê? Porque a avaliação do crescimento já inicia aqui. Se eu preciso de mais uniformidade na minha germinação, aí sim eu preciso de métodos que padronizem esse processo de germinação, que no caso aí eu concordo com o ácido sulfúrico. Para você padronizar a germinação, tá? Aí você padroniza o tempo de embebição, que aqui eu deixei 30 minutos no ácido sulfúrico, lavei com água livre por 20 minutos, coloquei para embeber por 6 horas, que se não fosse com escarificação ácida, se fosse com escarificação mecânica, seriam 12 horas, ou até 24 horas, dependendo das espécies, as sementes mais escuras, né? Você percebe que as mais escuras, um pouquinho assim, elas têm mais xiloglucano,
necessitam de mais água para conseguir beber. Então, elas precisam de mais tempo hidratada, né? Então, você não pode também fazer separado, tem que ser todo mundo junto. E aí também você determina a profundidade que vai ficar para germinação. Aqui eu estou usando 8 centímetros entre cada uma delas, areia lavada, né? E literalmente lavada em laboratório. Se tiver alguém aqui que já lavou areia, sabe como é o procedimento, né? Que de fato demora, não é só pegar a areia do rio, peneirar e colocar aqui. Eu tenho que passar mais meia hora, 40 minutos fazendo de fato a lavagem de matéria orgânica, enfim. Então, é importante que você padronize os seus parâmetros pré-germinativos, sabe? Se quem for trabalhar com sementes, se você vai trabalhar com estaca ou já pegar a muda pronta, você não vai precisar desses protocolos, mas eu vou passar o protocolo completo, ok? Então, nesse momento aqui, né, tem até um erro meu que eu estou mostrando aliança aqui, mostrando pulseira, né, que o pesquisador ele é como se fosse um ser anônimo, ele, como se fosse, não, ele é um ser anônimo, né? Então não é para aparecer nem seu rosto, né? Nem você do lado ali, nem se for parte do seu corpo, não, nada que tem marca que é você. Então isso aqui é considerado um erro, tá? Mas eu, para fim didático, estou mostrando até por conta do erro. Esse aqui eu levei a maior bronca quando eu fui defender isso em 2008. Levei a maior bronca da avaliadora e tal, enfim. Beleza, ó. Então, após a germinação, né, padronizou, né, o crescimento. Então, tinha os eófilos aqui. E dentro desse eófilo tinha 2 pares de folhas. Eles estão mais ou menos aqui. Depois eu vou mostrar com mais calma aqui. O segredo dessa planta, esse bendito dessa reserva aqui de estilo vulcano, que são os cotilédonos, que a depender da espécie, é melhor, da variedade, né, que eu tenho 2 vicarianças de jatobá, que é o stilbocarpus e o stignocarpus, eles podem durar até 180 dias em ambiente de viveiro e na mata pode durar até 3 anos, né, dependendo de como esteja a disposição de luz, de nutrientes, de fatores ambientais para essa muda, né? Se ela estiver no banco de plântulas, ela pode durar até 3 anos. Bem, o que é que eu vou fazer aqui para começar a determinar um crescimento decente de uma muda? Eu vou lavar o sistema radicular para tirar essa muda, tá? Isso tem que ser com muita calma, muito. Isso aqui é uma repicagem, nós chamamos de repicagem, né? Então tem que ser feito com muita tranquilidade, com muita calma, preferencialmente nas horas mais frias do dia ou antemanhã. Isso quando eu falo antemanhã, entre 5 e 6 horas da manhã, ou à tarde. Eu, particularmente, eu preconizo que seja à tarde, porque o tempo que a muda vai ficar sob temperaturas amenas é maior, tá? Por exemplo, se você fizer esse transplantio pela manhã, 5, 6 da manhã, esse é um tipo de transplantio, mas nós chamamos de repicagem, né? Então, se você fizer essa repicagem 6 horas da manhã, por mais que você coloque ela em um ambiente com sombrite, né? Ou protegido da luz, mas às 7 horas, 7 e meia, na nossa condição agora atual, tem lugar que já está dando 30 graus, né? 28 graus. Eu fui em uma cidade chamada Pombal, na Paraíba, fazer um concurso em 2013, assim que eu terminei o doutorado. Cara, acredito, quando eu saí do hotel de 7 e meia da manhã, estava dando 31 graus, foi 33 graus. Eu lembro que eu tirei uma foto, mandei para um amigo meu e tal, que era de lá da região, Patos, aquela região ali. Muito quente mesmo. Então, você já tem uma ação da temperatura que vai ser uma coisa ruim para essa muda, tá? Para essa plântula, no caso aí. Então, o ideal é que você faça a partir das 5 e meia, 6 horas, porque ela vai ficar, mas no mínimo aí umas 6, 7, 8 horas sobre luz difusa, né? Em escuro, vai diminuir a atividade metabólica, baixas temperaturas. Isso facilita o processo de sobrevivência, beleza? Por que nós fazemos isso? Que aí eu vou acompanhar mudas. Então, vamos lá, que aqui eu tenho uma muda que vai avaliar o crescimento radicular inicial, o epicótilo e o hipocótilo, ou, se você quiser já se chamar assim, a altura da planta, né? Que vai da base até a gema apical, e o número de folhas, e diâmetro do caule, do cômodo ou caule também, aqui, tá? Eu vou determinar esse parâmetro aqui. Depois que eu tiver essas informações, eu posso fazer o peso fresco disso aqui, né? Fazer em laboratório, tem uma câmara, uma balança de precisão, coloco no recipiente, taro e faço o peso fresco
para depois fazer meu processo de replantio, né, de repicagem como isso, ou transplantio. Beleza? Isso, eu aqui eu estou fazendo laboratório, eu faço em todos porque é um experimento. Mas em viveiro, em campo, você não vai ter que fazer isso em todas. Então, vou ter que fazer uma análise. A cada 100 mudas iniciais, eu trabalho com 5 repetições. A partir de 1.000 mudas, eu trabalho com 10 repetições. Tá? E aí, antigamente tinha esse parâmetro de 5 mais 5 a cada 1.000, né? Então, hoje em dia, já a suficiência amostral existe isso, né? Tem processos de estratificação, de estatística, que te dão o que nós chamamos de suficiência amostral. É a mesma coisa que do Instituto Datafolha, né? Tipo, qual a amostra necessária para que eu determine a intenção de voto para um presidente, para um prefeito, tá? Isso é dado por suficiência amostral, que qualquer software de estatística faz isso, inclusive até o Excel faz isso. Então, você tem como fazer esse cálculo, ou acho que vocês já viram isso em estatística experimental? Vimos sim, professor. Pronto, então você faz o cálculo de suficiência amostral para saber quantas mudas você precisa amostrar em 100.000, em 200.000 mudas, entendeu? Antigamente era um valor fixo, mas não existe esse valor fixo mais. Né? Bem, e aí nesse momento você vai medir a altura da planta, né? Ou do epicótomo, já que basicamente ainda está em processo de aparecimento foliar, diâmetro do caule, comprimento radicular e o número de folhas. Né? Faltou aqui, mas também o número de folhas, tá? Então, você tem que entender que você vai acompanhar esse vegetal durante o seu crescimento, durante o seu processo de desenvolvimento e crescimento até a expedição. Então, é importante que você tenha, antes de produzir a muda, o estudo do hábito de crescimento, né? Para saber como é que cresce a parte aérea, será que ela cresce muito, será que ela cresce pouco. Eu posso antecipar que as folhas, as mudas de folhas recompostas, ou compostas, como vocês viram lá com o professor Rafael, né? Mudas que são, que possuem folíolos, foliólogos, né? Então, um exemplo da paineira, né? Não, paineira é só composta, né? Palma digitada. Inclusive, essa folha de jatobá é composta, são 2 folíolos soldados em uma única folha, mas são folíolos, né? Então, à medida que ela for mais recomposta, né? Como a leucena, como o sabiá, enfim, ela vai ter um crescimento em altura, né? Em altura da planta maior. Normalmente, o crescimento radicular não é tão exigido, então você pode reduzir o saco, né? Parte de baixo, ou tornar ele mais linear, né? Quando eu falo linear, é mais comprido que largo, entendeu? E você pode determinar qual o tipo. Mas a literatura, em especial a RAIS, na regra para análise de sementes, já traz algumas recomendações de tamanho do recipiente e tipo de substrato para cada cultura, né? As massas cultivadas. Caso não haja, você vai ter que experimentar. Nós chamamos de projeto piloto. Você vai ter que fazer um piloto para determinar como é que cresce o sistema radicular, né? Como é que cresce a parte aérea, para determinar qual tipo de recipiente, né, substrato que eu vou utilizar, se eu preciso fazer alguma análise de correção, enfim, tá? Beleza, então, para a parte inicial, eu preciso, né, do plantio, né, como nós mostramos, a parte de crescimento inicial, a repicagem que nós estamos fazendo aqui, e o processo de aclimatação que vem depois desse momento aqui. Que aqui eu estou mostrando basicamente um dos meus experimentos da tese de doutorado, que eu uso um saquinho aqui preto, está vendo por cima, para diminuir a evapotranspiração no processo de aclimatação, que ela está em processo de aclimatação, tá? Tá, e para o crescimento biométrico, ou morfométrico, como queira, né? Isso é muito, muito relativo, né? Eu tenho 3 parâmetros fixos, né? Veja que a parte radicular aqui eu não avalio, né? Nesse primeiro momento. Eu avaliei aqui, ó. Crescimento radicular eu avalio aqui, tá? Comprimento radicular eu avalio nessa parte aqui na replicagem. Depois, eu só vou fazer essa avaliação novamente lá no desmonte, no final, tá? Para ver como é que houve crescimento radicular, tanto em comprimento quanto em produção de matéria seca, que são coisas distintas, apesar de estarem com relação. Então, para a altura da planta, assim, ou melhor, para a altura, tudo que for determinado por
variáveis contínuas. Não sei se vocês lembram disso, variável contínua e discreta, né? Variável discreta é toda variável que eu consigo fazer contagem unitária, sem necessidade de equipamentos e tal. Tá? Um exemplo é o número de folhas. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, enfim, é unitário, é restrito, e eu não preciso do auxílio de equipamentos para fazer essa aferição. Então, são variáveis discretas. Isso é ruim para a estatística. Tá? Eu preciso transformar esses dados. Nós chamamos para transformar em dados contínuos, em discretos, em contínuos. Então, o dado discreto, que é aquele dado que é 1, 2, 3, 4, 5, eu preciso transformar ele em contínuo. E para isso nós usamos um teste, uma variável estatística de transformação, né? Normalmente usa raiz de x mais 0,5, que existem vários outros modelos, mas esses são mais comuns, que você transforma uma variável discreta em contínua, e isso acontece faz com que você diminua a heterogeneicidade dos dados. Nome feio, heterogeneicidade. É transformar um dado que não poderia ser avaliável estatisticamente em um dado que você pode avaliar estatisticamente, que é, no caso, esses valores unitários, como número de frutos, número de flores, de perfilhos, tá? Número de folhas. Então, esses que são quantificados, você precisa transformar antes de fazer estatística. Se você fazer estatística, ou fez estatística já com dados brutos, isso é considerado um erro, tá? Mas vamos lá. Então, a altura da planta e o diâmetro do caule, esses que eu preciso de auxílio de alguma coisa para aferir, eu nunca faço direto na base. Eu não faço. Aqui é uma foto ilustrativa, tá? Isso é uma coisa ilustrativa. Tá vendo aqui que o meu diâmetro ele está um pouco acima? Deixa eu fazer um recorte aqui. Vocês estão aqui ainda comigo? Sim, professor. Deixa eu dar um Ctrl D aqui nessa imagem. Ctrl X, Ctrl M. Fazer uma parada aqui, ó. Vê só. Vamos lá, devia ter feito isso antes, mas acho que dá para entender. Então, ó. Não sei se dá para perceber, mas aqui tem um pontinho enegrecido aqui, tá vendo, ó? Bem onde está o diâmetro, o paquímetro, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem um ponto escurecido. O que é isso? Isso nós marcamos vou até abrir a minha câmera aqui, vocês conseguem ver. Eu estou em casa, tá? Mas aqui eu sempre guardo os meus materiais. Então, ó, dá para ver aqui. Isso aqui são esses lápis, essas canetas permanentes, tá? Canetas que são para CD, para marcação de CD, enfim. Que eles não sai com água, não sai fácil. E esse aqui também, né? Então, você pode usar qualquer seja dois modelos. Então, o que eu faço? Imagina que isso aqui seja o caule, né? Então, eu vou lá, marco de 1 a 2 centímetros, imagina que aqui é a base, tá? A base. Eu marco de 1 a 2 centímetros da base da linha do solo para cima e faço essa marca. E as minhas avaliações de crescimento são feitas a partir dali. Por quê? Porque se eu estiver no processo de rega, isso é super comum, tá? Muito comum acontecer. A tendência é que faça um buraco aqui embaixo. Porque nós temos o péssimo hábito de regar uma muda no pé do caule. Está errado, na base da planta. Até porque as raízes que absorvem água não estão aqui. Elas estão aqui, na borda. Tá? São as radicelas, as raízes secundárias, que têm a maior absorção de água. A raiz principal, ela tem a principal função dela é de proteção, né? E de estabilidade, né? Então, ela vai ficar ali para estabilizar a planta e de proteger contra choques mecânicos, né? Se for qualquer pancada, como ela vai estar ali embaixo, ela vai suportar, né? Mas os pelos absorventes, ou as radicelas, estão nas laterais. Então, meus alunos, eles regam, sempre que eu vou regar música, eles regam nessa região aqui, ó, lateral, tá? E aí, obviamente, vai água para o centro também. Mas todo mundo tem a tendência de jogar água no meio. Isso faz com que esses sedimentos, essas partículas, elas sejam jogadas para a lateral. Então, a planta que tem 35 centímetros, você vai fazer a aferição da base, hoje ela tem 38. Um exemplo, tem 3 centímetros a mais. Na próxima semana, quando fazer a variação de crescimento, que é uma variação semanal, ou quinzenal, dependendo da espécie, ela está com
54. Eu disse, "Oxe, como assim, pô? Ela cresceu 12 centímetros." Porque muitas vezes não é o crescimento dela normal. Tem uma baixa gigante aqui de substratos, tá? De perca de substratos. Então, para evitar esse tipo de coisa, nós marcamos, sabendo que daqui para baixo tem 2 centímetros, né? Então, eu vou lá, imagino que aqui tem 35, eu somo com os meus 2 e boto no 37 lá na minha planilha, entendeu? Então, sempre é preciso marcar, porque senão o erro é crucial, né? Isso é um erro que dá diferença estatística, né? Influencia, de fato, no resultado. Então, é importante que a gente raciocine sobre isso, tá? Beleza, então, voltando aqui. Opa, passou demais. A altura da planta, né? Desse ponto para cima. Deu para entender isso aqui, pessoal? Desse ponto para cima, e eu somo. Agora, um exemplo, se eu tiver aqui, se eu subir 3 centímetros, não tem problema. Não tem problema. Se aqui tem 25 centímetros, eu faço daqui até a gema apical tem 25, depois eu somo com os 3 aqui, 28, acabou-se. Por mais que abaixo disso tenha mais espaço, eu não vou contar com o que está abaixo, eu conto sempre com os 3 ou 1 ou 2 ou 3 centímetros que eu marcar. Deu para entender? Beleza? Sim, professor. Pronto, então, como eu falei, o jatobá, ele é composto por folhas, né? Ele é uma planta que tem folhas compostas, esse aqui é um exemplo, tá? São 2 folíolos, né, soldados. Agora eles têm pulvínulos, né, micropulvínulos separados. Dou um exemplo aqui também da altura da planta, que é muito comum cometer esse erro, né? Vou colocar essa folha aqui, vou colocar aqui do lado. Ó. Então, eu vejo muito aluno fazer isso, né? E acho que é o momento de conversar sobre isso. Então, quando você vai determinar a altura, obviamente a base está aqui, eu vou até a parte mais alta, e eu vejo o aluno levantando a folha, né? Se a folha está aqui, ele levanta a folha para ferir na folha. Isso é um erro, tá? A folha vai cair, cara, logo, logo. Então, que não caia a estrutura mais lignificada, né? Que tem mais hemiceluloses, pectinas, que são os caules. Então, para avaliação do crescimento em altura, eu vou pegar essa gema apical aqui, tá? Para me servir de referência. Então, até o pulvínulo dela aqui, ou o pecíolo dela está aqui, né? Eu vou pegar da base até aqui, ó. E aí é a altura da planta, tá? Não usa folha como parâmetro, beleza? Se a gema apical estiver aqui, então você vai para a gema apical aqui, tá? E deixa esse pecíolo aqui, porque ele vai cair logo, logo. Então, não usa esse parâmetro. Porque, eita, semana passada a muda estava... Se você pegar uma muda de crescimento lento, por exemplo, o pau-brasil ainda é recomposta, né? Então, uma semana ela está com 25 centímetros. Na outra semana já está com 23 centímetros. Como assim? A planta diminuiu, né? Há uma possibilidade de ressecamento do ponteiro, né? Tipo, você tem um experimento com estresse hídrico severo, ou seja, supressão hídrica, eu paro de regar a muda, e aí os primeiros locais da planta que vai secar, de fato, são as regiões mais novas, mais jovens, mais tenras, né? Não sei se vocês manjam de tenra, mas tem mais água disponível, né? E eu vou calcular tensão de água do xilema, né, com potencial, com teu relativo de água. Então, naquela região mais jovem, tem muito tecido hidratado. Então, como falta água, o primeiro local que vai faltar água vai ser nessas regiões mais jovens. Então, há a tendência de alguns lugares de ressecar o ponteiro, ou seja, essa gema aqui, ela morre, ela cai, ela seca, mas não é de uma hora para outra, ela demora para acontecer isso. E como é que de uma semana para outra a ponta perde 8 centímetros, 7 centímetros? Erro do avaliador, tá? Via de regra, erro do avaliador. Bora lá. E aí, fazendo isso, né, essas avaliações morfométricas ou biométricas, finalmente, e só quem faz, pessoal, é o dono do experimento, ou a mesma pessoa. Eu não posso, tipo, eu fazer hoje, na próxima semana uma pessoa fazer por mim. Não, não. Ou então eu vou treinar a pessoa para dizer, olha, eu estou fazendo assim. E a pessoa vai ver como é que você está fazendo, porque senão começa a bagunçar os dados. Normalmente, quando você vai fazer um negócio desse, assim, vai em dupla. Um cara só assina e outra pessoa, uma menina, ou outra pessoa vai só fazer a avaliação do crescimento. Beleza? Bem, e para a parte de matéria seca, eu vou quantificar quanto tem de biomassa seca de folha, caule e raiz. Depois eu tenho como calcular a alocação da biomassa.
Veja que a biomassa seca ou matéria seca da folha, tanto faz, ela é em grama, porque é quantificado. Já a alocação de biomassa é uma relação, por isso que é percentual. Nós vamos ver depois, o cálculo é bem simples, mas explica muita coisa, tá? E com de posse desses resultados, você é capaz de calcular a famosa relação raiz-parte aérea, que a professora Benincasa brilhantemente nos deu de presente nesses cálculos antes de falecer, que foi uma super, né, professora de São Paulo, que foi muito importante para a parte de avaliação de crescimento, né, de produção de mudas, e ela faleceu ano passado e gerou uma comoção aqui, né, nos viveristas, mas uma pessoa muito, muito profissional e ajudou bastante a ciência nesse sentido. Beleza, então vamos também avaliar ou estudar a parte de determinação de área foliar. Então existem vários métodos, eu vou mostrar um dos métodos, que é o do Mielke, que é um método da área conhecida, né? E por essa área conhecida você é capaz de determinar a área foliar padrão e índice de área foliar e não, o índice de área foliar não, a razão de área foliar e a área foliar específica. O índice de área foliar precisa de equipamento para avaliar, tá? Mas eu vou ensinar métodos que você não precisa de equipamentos. Então, não tem como calcular especificamente o índice de área foliar diretamente. Eu tenho como calcular pela razão de área foliar uma variável secundária, né, fazer cálculos para chegar ao índice de área foliar. Beleza? Bem, vamos agora para os cálculos, tá? Então, alguma dúvida aí, pessoal, até o momento? Tranquilo, professor. Não, Tranquilo. Se você pode abrir seu Excel aí, quem tiver no computador, ou pegar sei lá, um caderno aí. Não sei. Tá travando alguma coisa, pessoal, minha câmera? Pode deixar ela aberta ou é melhor fechar como estava anteriormente? Tá não, tranquilo. Beleza? Então vamos lá. Ó, eu vou parar isso aqui. Isso aqui foi uma coisa que eu já usei no semestre anterior. Acho que não foi nem com vocês. Eu posso fazer do zero também, mas para ganhar tempo, vou fazer assim, tá? Vou fazer assim para ganhar tempo. Aqui eu já comecei atrasado aos 10 minutos. Vamos lá. Então, o que nós já havíamos falado, né? Que tem um crescimento biométrico e crescimento em matéria seca, tá? Que algumas pessoas chamam de matéria seca da folha, tá? E outras pessoas chamam de biomassa seca. Então, não tanto faz, galera. Para mim, não importa. Eu só quero que você entenda o que é isso. Lá na fisiologia, vocês estudaram o processo de partição, translocação e alocação de fotoassimilados. Vocês vão lembrar disso. Não sei se vocês lembram isso lá no início de fotossíntese, acredito, ou então na parte hídrica, a professora pode ter dado também de movimentação de água, transporte entre células. Não sei se ela falou sobre vocês. Acho que falou, né? Isso é um assunto tradicional da fisiologia. E aí você vê aquelas rotas, né, metabólicas, né, transmembrana, o plasmodesmos, enfim. Beleza? Isso é de boa? Ou quer que eu revise alguma coisa? Pessoal? E aí? Vamos para frente. Vamos para frente, né? Então, bora lá. Ó, então, o que é que nós fazemos aqui? O que é que nós avaliamos em crescimento? A parte aérea, eu posso avaliar a altura da planta, que pode ser mudas ou plantas jovens, né? Até a plântula. Então, existe essa diferenciação, galera, entre muda, entre como é que chama? Plântula, muda e planta jovem. Isso é uma polêmica do caramba, porque a plântula é quando ele não tem estruturas, a planta vegetal ele não possui estruturas para se sustentar sozinho. Então, ele vive basicamente, quase que exclusivamente, em suas reservas. Então, nós chamamos de plântula, tá? Então, o aparecimento da primeira folha perene, ou folha que não vai cair, a primeira folha verdadeira, nós dizemos que ela sai do estágio de plântula e entra no estágio de muda, tá?
e ela fica por um longo tempo até chegar no estágio de planta jovem, que é um estágio antes do processo reprodutivo. Isso não tem livros, não tem livros. Eu já encontrei alguns livros muito raros, né, e não tem, eu nunca vi traduzido, mas eu posso até mostrar o material que eu vi, essas definições, mas não tem, assim, definindo, porque é muito mutável, é muito do interpretar, então você tem que ver e interpretar aquilo ali. Mas, independente do que você vai ver, né, ler em algum lugar, você vai sempre entender que é da base da planta que mostramos até a gema apical. Isso é uma dica de ouro, porque sempre vejo muita gente cometendo erro nesse sentido. Na plântula, você vai medir a altura do epicótilo, aí você vai também, se for muda planta jovem, você vai medir a altura diâmetro do caule, ou diâmetro do epicótilo em plântulas também. Número de folha radicular na parte biométrica, né? Comprimento radicular no início e lá no final, quando você for desmontar. Matéria seca, só revisando, né? Então, eu tenho matéria seca da folha, matéria seca do caule mais pecíolo, raiz e total. Esqueci de dizer isso, que é o somatório de todas, você vai determinar o total. E isso, com essa base aqui, você vai calcular a relação raiz-parte aérea, ou razão raiz-parte aérea, que é uma variável super importante, explica muita coisa, tá? E para as alocações. Então, o que é alocação? Imagina que eu tenho lá um vegetal, vou dar um exemplo aqui, tá? De um vegetal aqui, vou dar um exemplo aqui de uma muda. Tem um tratamento rega diária, rega a cada 3 dias, rega a cada 6 dias, tá? Isso aqui eu vou mostrar para você já já. Rustificação hídrica em muda de leucanina leucocéfala, que é a famosa leucena, que eu particularmente sou fã, apesar de muita gente ser contra ela, eu acho que ela é uma planta compreendida, já falei para vocês. Vou pegar um exemplo aqui da uma repetição 3. Isso aqui são dados fictícios, tá? Não, não são dados fictícios, são dados reais. Eu peguei de um experimento nosso, peguei os dados e coloquei na semana passada, no turno de viveres, e joguei para eles aqui, tá? Mas fica aqui, ó. Então, altura da planta, diâmetro do caule, número de folha, matéria seca da folha, matéria seca do caule, da raiz, matéria seca total. Veja que isso aqui é tudo ou em centímetro, quantificado, ou em grama, tá? Eu vou calcular essa parte aqui. Então, pegar uma planta aqui, essa repetição 3, ela tem 65 centímetros de altura, 2,4 milímetros de caule, diâmetro do caule, 35 pares de folhas, lembrando que são folhas recompostas, então ela tem folha, folíolo e foliólolo, e eu posso estimar isso aqui se eu quiser, tá? Eu posso multiplicar a quantidade de folhas pelo número padrão, número básico, o número médio de folíolos, determinar quantos foliólolos tem um folíolo e multiplicar também. E aí é uma questão matemática, se você quiser pode fazer. Não foi o caso aqui. E aí eu tenho matéria seca da folha do caule, da raiz, matéria seca total. Ou seja, o que é matéria seca total? É somar isso aqui, né? Estou somando esses três. Por que isso é importante? Tá? Eu vou determinar essas alocações de biomassa da raiz, caule e folha. Tá? Para dizer para o cara que vai lá me avaliar, ou avaliar meu trabalho, dizer, o substrato está errado, o recipiente está errado, pode melhorar isso, tá? Você pode recomendar se está certo ou não, né? Ou se está dentro dos parâmetros que você vai avaliar, beleza? E aqui tem como você vai calcular isso aqui, ó. Então, o valor médio, né? Médio disso aqui, eu acho que todo mundo lembra como é que faz uma média do valor total, então eu vou trabalhar com o valor médio e com o desvio padrão, né? Da média. O desvio padrão é sempre uma variável muito importante. Vocês foram meus alunos de informática, acho que vão lembrar, porque eu pegava no pé das médias de desvios. Hoje em dia já estamos em outro patamar, né, na parte de informática, estamos vendo aquele Power BI, né, vendo cenários, os meninos estavam pegando muito no meu pé, então eu dei uma atualizada. PROC-V já foi coisa do passado, né, já saiu do cenário do PROC-V, estamos no cenário de Power BI da vida aí. Beleza. Então, essas formas estão aqui, né? Como é que você faz desvio padrão, matéria seca do total, né? Matéria seca total aqui. Eu sou matéria dos três, matéria seca da folha e da raiz. E vamos para as alocações. Então, para a alocação de biomassa da folha, vê o que significa isso. Vai ser, presta atenção, a matéria seca da folha dividido pela matéria seca total vezes 100. Tá? É uma variável de porcentagem. Professor, não vai multiplicar antes, não? Não, porque a divisão está vindo mais próxima do sinal de igualdade do que a multiplicação. Então, é por ordem de proximidade. Então, primeiro vai dividir para depois multiplicar.
tá? Mas se você quisesse que multiplicasse antes, era só colocar um parênteses aqui, tá? Então, não precisa de parênteses, resumidamente, não precisa de parênteses. Então, deu 47. Então, o que significa 47? 47% da matéria seca produzida por esse vegetal aqui foi específica para a matéria seca da folha, a alocação de massa da folha. Então, quase 50% do que ela produziu foi especificamente para a matéria seca da folha, para a parte de folha. Não estou falando caule e raiz ainda. Mas vamos lá ver a parte de caule aqui, tá? Então, mesma coisa. Como é que vai ser essa fórmula agora para o caule? Quem está me acompanhando aí? Quem pode me dizer? Melhor. Vai ser a massa seca do caule dividido pela massa seca total vezes 100. Né? Exatamente. Então, seca do caule dividido pela massa seca total vezes 100. E a raiz, mesma coisa, né? Só que pela raiz. Então, matéria seca da raiz dividido pela matéria seca total vezes 100. Tem cor de outro mundo. E aí, se tiver certo, esse valor tem que dar quanto, galera? Esse valor aqui tem que dar quanto, se tiver certo? Se esses cálculos estiverem certos. E aí? 100? 100%. Vou somar. Soma. Deixa eu esses valores aqui, ó. 100. Então tá correto. Vou fazer agora, vou puxar aqui para os demais. Isso aqui é uma fórmula, né? Copiei aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Pronto. E aí vamos agora entender esses valores, vamos interpretar isso aqui. Então eu peguei as médias dessas 4 repetições aqui, e aqui. Então qual foi a média de crescimento da planta que estava sob rega diária? Então isso aqui vamos entender, né? Então é um processo de rustificação hídrica que eu vou dar na próxima aula, essa parte de rustificação. Então eu tenho rega diária, uma planta que eu estou regando todos os dias, planta que eu estou passando 3 dias para regar, e planta que eu estou regando a cada 6 dias. Por que existem esses intervalos? Porque água é dinheiro. Vocês sabem disso já. Em outras culturas vocês já devem ter visto alguém falar sobre isso. Água é dinheiro. Então, será que eu preciso de fato regar todos os dias? Eu estou fazendo isso aqui, pessoal, para saber se os meus valores estão corretos. Tá? Estou confirmando aqui que os somatórios estão fechando no 100. Então, está tudo aqui. Então, água é dinheiro. Então, já pensou se você sabe, eu sou fisiologista de formação, né? Então, agora só que minha formação fisiologista foi para silvicultura, eu trabalho com produção, né? Produção de mudas, especificamente, né? Então, e o fisiologista, ele busca a planta mágica, né? Que produza o máximo possível com o mínimo possível, seja um nutriente, seja luz, seja água, né? Seja fatores abióticos, entendeu? Então, será que eu chegar com informação para o produtor e dizer, caso aqui, leucena. Você que está querendo trabalhar com leucena para recuperação de áreas, sei lá, afetadas com óleo, né, com sal, que leucena é caceteira para esses ambientes, entendeu? Ela aguenta tudo. Então, eu disse, bicho, em vez de você estar regando essa muda todos os dias, se você regar a cada 6 dias, ela vai crescer do mesmo jeito. Pô, tu dá informação dessa? Diz, cara, rega uma vez na semana, tá tudo ok. Para um produtor, isso é genial, cara. Entendeu? E você diz, não vai ter diferença nenhuma, então não vai ter diferença estatística que comprove, comprovando que... lógico que eu não vou falar assim pro cara, não vou chegar assim, diferença estatística. Não, tem que fazer uma coisa... Eu tenho que tornar aquilo empírico, eu tenho que tornar aquilo coloquial, né? Não sei se alguém que já trabalhou em usina, mas eu já trabalhei, já estagiei em usina, você tem que falar como o cara fala, pô. Você não pode chegar lá querendo falar, sendo doutorzinho, né? Porque eles não chamam de doutorzinho, né? Para eles nós somos, então não é assim que funciona. Você tem que falar errado com os caras, tem que sentar, tem que comer com o cara no chão, tem que tomar cachaça com o cara de vez em quando, e assim vai. Né? Para você criar aquele vínculo com as pessoas, é normal. Então, você vai dizer para o produtor, produtor, se você regar todos os dias, né, eu não sei como é que está o comportamento aqui, não vou lembrar, já vi que teve redução aqui, mas vamos supor que não desse diferença estatística, tá? Então, tanto faz você regar todos os dias, você regar 6 dias. É informação massa, velho. Isso para qualquer cultura, não estou falando só para leucena, estou falando qualquer cultura que você quiser, para soja, para milho, para sorgo. Não quero mentalizar que você vai fazer isso aqui só com seguir a carreira de silvicultura como eu. Eu paguei essa silvicultura no terceiro período, em 2003. No primeiro semestre, eu entrei em 2002, e aí tive 2 semestres. Em 2003, eu paguei silvicultura, a primeira turma do João, antigamente a gente chamava de Dendromé, não sei como é que você chama hoje, da semestre.
E ele deu uma super aula, velho. Aí, pô, já gostava da fisiologia, sem querer, não sabia nem que era a esposa dele, que era a professora Vilma, né? Já gostava do assunto. E juntei uma coisa com a outra e, putz, véio, caiu como uma luva, entendeu? E eu me apaixonei pela silvicultura, né? Tanto é que todo mundo querendo fazer mestrado em solos, né? Em melhoramento. Pô, velho, mas tem tanta gente fazendo mestrado isso. Eu vou fazer uma coisa que ninguém fez ainda. E eu trabalhei minha vida toda com silvicultura, né? Sem querer, né? Então, eu fiz fisiologia, mas passando mudas. Então, peraí, eu vou fazer mestrado em silvicultura. Eu lembro que eu falei com o Paulo Vanderlei, não sei se você, no professor Paulo Vanderlei, acho que não foi do tempo de vocês, né? Professor Paulo Vanderlei. E, cara, ele fez assim, meu irmão, você tá no caminho certo, velho. Vai dar certo. Ele, tipo assim, sabe? Abençoou. Então, foi um cara que me abençoou, assim. Eu, professora Vilma também, professor João. Mas, assim, todo mundo, nem minha família acredita em mim, velho. Eu disse, meu irmão, que área é essa? Pô? Isso não existe, não, pô, né? Enfim. E aí, deixar aqui o alerta. Se você tem uma linha que você acha que é o seu caminho e ninguém tá te apoiando, velho, siga seu coração. Se você acha que é o caminho, vá, velho. Só um adendo aí. Beleza? E aí, você tem como calcular estratificadamente por partes. Então, o bom vegetal com regra diária, ela cresce 47% da folha, 23% do caule e 29%. Ou seja, se você somar esses dois aqui, 70% da matéria seca está acima da linha do solo. Então, abaixo não precisa de muita estrutura para segurar, entendeu? Isso que eu quero dizer. Então, são plantas compridas, né? Porém finas, eu posso determinar isso, finas, tem uma madeira, pode ser tem 63 centímetros de crescimento. E só tem 30, não tem o crescimento radicular aqui, mas eu tenho, ó, isso reflete, né? Então, 70% disso aqui, que é folha mais caule, da matéria seca, está acima da linha que a gente chama de parte aérea, tá na parte aérea. E 30% abaixo. Beleza, vamos ver o comportamento das outras. Então, aqui, ó, diminuiu um pouco, tá vendo? Isso aqui rega a cada 3 dias. Então, já caiu para 62, dos 70 cai para 62. Deixa eu somar aqui, para facilitar. Né? Deixa eu somar aqui, ó. Vou somar, não, igual a você, mais você aqui, 70,99, o outro, 63 e 61. Vamos lá. Tem algum fisiologista aqui? Alguém que trabalha de fisiologia? Tem alguém aqui na sala? Não? Então, vamos lá, para destrinchar isso aqui. Alguém pode me dizer o que está acontecendo? Alguém pode me dizer o que está acontecendo aqui, pessoal? O que é que está acontecendo? O que é que aconteceu aqui? Vamos interpretar isso aqui. Estou ocultando aqui para facilitar. Por que isso aconteceu? Ó, planta diária, 71% da parte aérea. Planta a cada 3 dias, 63%. Planta a cada 6 dias, 61%. O que é que isso significa? Alguém sabe me dizer? Não estou entendendo nada, velho. Tá cortando tudo. É Gilmar, professor. Oi, pode falar agora. Com relação a essa diminuição do fio de regra, a quantidade de água fornecida, há uma diminuição no percentual de massa seca. Ô, Gilmar, não consigo te entender, cara. Não consigo te entender, infelizmente. Tá cortando muito. Tenta chegar mais perto aí da voz, do microfone. Melhorou? Melhorou um pouco. O que a gente vê pelo gráfico aí, professor, que é o seguinte, essa questão de desfornecimento de água, ele influencia diretamente na produção de massa seca, né? Todo dia, a cada 6 dias, a cada 3 dias. Vamos lá, eu concordo com você, mas entenda uma coisa, viu, Gilmar? Aqui a gente não está falando sobre produção, a gente está falando sobre alocação, é diferente uma coisa da outra. Vamos lá, vamos supor que aqui, a relação aqui, tá? Dos 100% que ela produziu de matéria seca, independente da quantidade, tá? Dos 100% que ela produziu, 71% foi para a parte aérea, tá? Aí, nos 3 dias, foi para 63%, e nos 6 dias foi para 61. Ou seja, a parte radicular, ela está aumentando, ó. De 29 passou para 36, que passou para 38. Ou seja, não é que ela diminuiu a parte aérea,
é que ela aumentou o sistema radicular. Por que ela fez isso? Ela está sem água, pô. Ela está desesperadamente, ela está atuando o segundo sistema, ou parâmetro, ou como é que chama? Mecanismo de tolerância à seca. A planta ela tem 4 mecanismos, que a galera chama de 3, né? Enfim, mas é muito questionável. O primeiro é o escape à seca, então o vegetal ele encurta o ciclo de vida e isso não se enquadra para a florestal. Então, tipo as plantas da caatinga fazem isso. Elas têm um ciclo de vida curto, de no máximo 2, 3 meses. Elas germinam, crescem, reproduzem e ficam esperando morrer. Quando vem a seca, ela seca o grão, deixa o grão cair, que vai perpetuar a espécie, né? Então, é só para gramíneas. Muitos pesquisadores afirmam que de fato nem é um escape à seca, né? É um mecanismo de sobrevivência, mas ela não enfrenta o estresse. Já o estresse com alto potencial hídrico, que é esse aqui, né? Ela faz o quê? Ela encara o estresse. Que vem o estresse, o que ela tem de mecanismo, ela aprofunda o sistema radicular, ela transforma a folha em espinho, ela entorta a folha, ela aumenta a espessura da cutícula, da cutina, tá? Então ela se adapta, ela vai se adaptando às condições ambientais para sobreviver. Então, nesse caso específico aí, ela está abrindo o estômago, ela está encarando o estresse. Eu não posso afirmar se está abrindo o estômago, porque eu não tenho dados de trocas gasosas aí, né? De fotossíntese, transpiração, enfim. Mas ela está aprofundando o sistema radicular. Isso eu posso dizer. Tá? À medida que o estresse vai intensificando, ela está aprofundando o sistema radicular. Para quê? Para tentar conseguir água nas regiões mais profundas do solo. Tá? Isso é um indício. Isso já é um indício de que pode ser que não seja o melhor caminho para a produção de mudas. Tá? Pode ser. Tem que ver outros fatores, mas esse já é um indício. Beleza? Tá, deixa eu voltar aqui com os valores. Eu vou exibir esses valores aqui. Aqui. Exibir. Beleza. E aí, atenta esses valores de oxidação da raiz, tá? 29, 36, 38, tá vendo? Isso é o valor médio, tá? Ou seja, agora o ideal era jogar isso aqui na estatística. Vocês já pagaram a estatística, né? Então, não precisaria jogar. Com o pessoal de viveiro lá, os jogos, checando a estatística, a gente gera relatório e tal. Muito obrigado. E aí, vamos, só para finalizar essa parte aqui, essa primeira parte, calcular a relação raiz-parte aérea. Que, de fato, é o quão isso é importante, tá? O quão essa relação pode ser importante ou não. Então, como é que eu faço a parte aérea? Tá aqui embaixo, ó. Que é raiz, parte aérea, dividindo a raiz pela parte aérea. Então, é simples, ó. Vou dividir a raiz como divisor, né? E dividendo matéria seca da folha mais matéria seca do caule. Ou seja, o que eu produzi para a raiz dividido pelo que eu produzi para a parte aérea. Então, igual a matéria seca da raiz dividido pelo somatório entre a matéria seca da folha mais a matéria seca do caule. Fechei aqui, ó. 0,39. Isso é um valor considerado baixo, tá, pessoal? É um valor considerado baixo. Deixa eu ver os demais aqui. Ele está aumentando, paulatinamente está aumentando, ó. No final chegou a 0,6, é um valor muito bom. Tá? Então vamos entender aqui. A relação raiz-parte aérea, como qualquer relação de divisão bruta, ela vai de 0 a 1. Tá? O padrão, 0 a 1. Então fica fácil de interpretar. Alguns pesquisadores usam essa variável invertida, que é parte aérea raiz. Aí ela sai do caso do espaço do logarítmico, tá? Porque aí você quase que normalizou um dado, transformou ele dentro do logaritmo. O que é um logaritmo? O valor fica entre 0 e 1, na disposição normal, né? Raramente você vai ver um valor acima de 1, como eu já vi algumas plantas, inclusive com a leucena, com metais pesados. Eu vi uma planta dar uma relação raiz-parte aérea de 1,1, que é uma coisa inimaginável, assim, ou seja, a planta crescer 10% a mais na raiz do que na parte aérea. Isso é comum para sapotáceas no início do seu estágio. Estão me entendendo, pessoal? Dá para ouvir aí? Parece que travou aqui. Ah, ok, professor. Beleza? Valeu. Então, quais são, por exemplo, a saputi, então, ela quando você bota ela para germinar, ela germina
e ela vai meter um par de folha, uma folha gigantona, assim, sabe? A folha grande, poxa, assim, grandona, bonita pra caramba. E aí ela bota um par de folhas e ela passa de 6 meses a 1 ano para emitir outra folha, velho. É negócio, acho que já falei isso com vocês, é meio tenso, assim, você fica meio nervoso, pô, tá dando certo, não tem alguma deficiência. É normal, é da característica da espécie. Em compensação, o sistema radicular tá trabalhando pra caramba ali embaixo, sabe? Então, elas têm um mecanismo que chamam de conservativo. Ela Professor, prefere... Oi? é o Jerônimo. Diga, Geraldo. Uma dúvida, por favor. Hoje, A gente não trabalha em cima de um equilíbrio entre a relação raiz-parte aérea? Existe um número próximo ideal dessa relação que é considerado ótimo? ô, Geraldo, ótima pergunta, Geraldo. Mas isso aí é igual o KC. Já pagaram irrigação já, né? Já, professor. Então, não existe um KC da cultura, Sim. né? Que nós chamamos de coeficiente da cultura. Apesar de ser um KC, né? Deveria ser um QC, né? Coeficiente da cultura. Então, aqui é o mesmo esquema. Cada vegetal possui... Ou melhor, vou até ousar dizer uma coisa, viu, Geraldo? Em fisiologia, não sei se tem, como eu falei, não sei se tem alguma fisiologia aqui, ou que alguém que é interessado, eu gosto de fisiologia. Fisiologia estuda as funções, né? E ela é super dinâmica, cara. Você vai ter que avaliar várias coisas ao mesmo tempo. E isso é muito complexo, né? Tanto é que todo mundo que consegue avaliar, criar parâmetros que juntem parâmetros para ser visualizados, se dão bem. Eu criei até um gráfico, enfim, eu tenho uns parâmetros que eu crio para avaliação conjunta de variáveis. Então, você afirmar que existe um coeficiente específico de crescimento, você quer dizer que todos os vegetais daquela família, daquela espécie são iguais, e não são. Entendeu o que eu quero dizer? É como se fosse cada situação. Aqui eu dou um exemplo típico, tá? Estou dando um exemplo típico para vocês aqui, ó. A mesma cultura, né? Estou trabalhando com a leucena, em situações diferentes. Aqui eu tenho rega todos os dias, rega a cada 3 dias, rega a cada 6 dias. E olha o comportamento, como mudou, cara. Tá vendo? Ó? A relação raiz-parteira saiu de 0,4 para 0,5 para 0,6. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: sem estresse, o sistema radicular ele tem um comportamento normal que vai até 0,4, que é o mínimo, assim, para ser considerado bom. Bom, a partir do momento que começa a ter estresse, 0,56, 0,63. Então, ela começa a aprofundar o sistema radicular para regiões mais profundas, buscando água. Então, deu para entender, em cada situação específica, eu vou ter comportamentos diferentes. Porque Então, nós somos... o ideal é o que? Próximo a 1? Não, generalizando para todos os vegetais? O que é que significa a relação raiz-parte aérea 1 para 1? O que é que significa isso? Quem sabe me dizer? Você, que o tamanho, a parte aérea em relação à raiz, ela tem aproximadamente o mesmo desempenho, né? O mesmo comprimento, né? Você acha que isso é normal? Professor, não, né? Não se sinta pressionado. Fica à vontade, raciocine aí. O que é que você acha? Você acha que é normal? Não, acho que não. Então, de fato não é. Tá? É muito raro você ver um vegetal que ele produza o que ele produz para cima, ele produz para baixo. E aí vamos começar a falar em polêmicas. Todo mundo, seja em viveiros, seja em ecofisiologia, seja em fisiologia que estou ministrando agora para o Pronera, seja aqui em silvicultura, me pergunta: professor, é verdade que o eucalipto seca o solo? Todo mundo, cara, me pergunta isso, né? Rapaz, isso é uma polêmica gigante, sabe? Mas com a minha pouca experiência, né? Eu trabalho eucaliptos de 2009 para cá, mais ou menos. Tive alguns experimentos, sempre com mudas, né? Nunca trabalhei com experimento em campo. E eu posso lhe antecipar do que eu já estudei, do que eu já li, das palestras que eu participei, que é muito mito. Tá? Agora aqui, preste atenção. Ela é uma das plantas mais especialistas que eu já vi, né, que eu já presenciei nessa relação aí raiz-parte aérea. É muito comum você ver relação 0,8, 0,7 em plantas sem estresse. Ou seja, não é que ela seja uma planta... E outra coisa que ela fala, cresce para baixo. Não é crescer verticalmente, não, galera.
Para com isso. Não é porque um vegetal ele cresce 20 metros para cima, ele vai crescer 20 metros para baixo. Isso é impossível. Já tira isso da sua cabeça. Não é verticalmente. É em matéria seca. Então, se ela cresce 1 tonelada para cima, ela vai crescer 700 quilos, 800 quilos para baixo. Em algumas situações, eu já vi eucalipto dar 1,1, 1,2 de estresse, em situações de estresse. Ou seja, ela para de crescer a parte aérea e investe no sistema radicular, tá? Por vias metabólicas. Ele entende que tem algum fator lá embaixo que é mais importante que a parte superior, tá? Agora, sim, o grande mito é: plantei em tal lugar e secou. Eu posso lhe garantir cientificamente, com artigos, se quem quiser eu posso passar para vocês, que a cana-de-açúcar, que o milho, são culturas muito mais invasivas a nível hídrico que o próprio eucalipto. Eu posso provar para vocês. Quem quiser, pode me pedir, falar comigo. Eu posso postar até aqui. A manta radicular, feita pelo sistema radicular da cana, ela é muito mais efetiva por metro quadrado do que o eucalipto. Deu para entender? Os eucaliptos, eles não, as sistemas radiculares, eles não se comunicam. Então, se eu tenho um espaçamento 3x2, que é o padrão aqui para o estado, até 2,200, eles não se comunicam, eles não se encontram. A nível de micorriza, há encontro. Mas a nível físico radicular, não há encontro. Ou seja, ela tem uma massa que vai até raramente 2,10. Raramente. Normalmente, a sistema radicular de uma cultura de eucalipto aqui no Brasil varia de 1 metro a 1,40 m, 1,50 m, que é a mesma profundidade do sistema radicular de uma cana-de-açúcar. Só que a massa do eucalipto fica um pouco mais abaixo. Ela inicia em 80 centímetros, a massa, né, de grande quantidade de matéria seca. Já a massa da cana-de-açúcar fica de 30 a 40, naquela faixa agricultável ali, podendo chegar a 80 centímetros e o mais profundo 1 metro, 1,10 m, 1,30 m, né? Tem situações. Eu já fiz estudo com a 579 e ela chega fácil a 1,40 m, cara. Fácil. A grande sacada da 579, quem trabalha com cana-de-açúcar, é o sistema radicular, que é uma planta super adaptada, um sistema radicular monstruoso, muito robusto, sabe? Que tem uma grande capacidade de penetração em fragipan, em duripan, para quem já trabalhou com solo, né, com regiões compactadas. Então, é uma planta que ela é bioenraizadora, porra. Você tem noção, biosubsoladora. Né? Ela consegue penetrar a fragipan, ela tem uma região compactada, ela passa no meio. Entendeu? Então, é um sistema radicular punk, velho. Muito punk, é isso que garante a sanidade dela. Nem sempre a gente tem que olhar para cima. Tem aquele filme que tá famoso aí no Netflix, não olhe para cima. Nesse caso é o contrário, olhe para cima e olhe para baixo, olhe para os dois lados. Né? A gente tem que avaliar a parte aérea e a parte radicular. Então, nós, como agrônomos, nós temos um péssimo hábito de olhar só para cima, pô. E às vezes o segredo está embaixo, né? Em cima, entendeu? Então, eu quero que vocês reflitam isso. Essa técnica que eu estou trazendo para vocês, você pode adaptar ela a qualquer cultura, pô. Aqui o fato de trabalhar com viveiro, trabalhar com a muda, é só um asterisco, entendeu? Mas que você pode trabalhar com qualquer cultura. Inclusive os experimentos, grandes experimentos que eu faço com os alunos, meus estagiários, os meus novatos, são com o crescimento. Inclusive, assim que a gente voltar, eu vou precisar de 2 alunos da agronomia, que estou precisando de estagiário da agronomia, estou com 2 só. Formei 3, faltam 2 aí. Eu tenho normalmente 5 pela manhã e 5 à tarde. Aí, pela manhã, eu deixo os alunos da Florestal e 2 à tarde, que são os alunos que estão prestes a se formar. Então, sempre fica 3 a 4 da agronomia, né, que eu fico disponível. E o teste, se eles têm... de um estágio, viu? Pronto, se você quiser, chegue lá. Não vai faltar, não. Vai ter seleçãozinha lá, não é bobagem. Então, a parte inicial é isso aqui, pô. Você vai montar o experimento e vai avaliar, né? Crescimento, você vai... Um amigo meu disse, pô, tu é psicólogo de planta, pô. Depois eu descobri que sim, né? Que a gente avalia esses fatores, pô. Fica analisando. Se você fizer isso, ela responde assim. Se eu fizer aquilo, ela responde assado, entendeu? Então, tem cultura que está chegando aqui no estado que a gente não sabe nada sobre ela. Por exemplo,
a professora Regla, junto com o pessoal da Embrapa, está introduzindo trigo aqui. Trigo adaptado às nossas condições, né? E o que é que está acontecendo? Via de regra, esses trigos são vindos obviamente, das regiões que produzem, né? Mas são adaptados. Então, tendência que tem variáveis e famílias e grupos familiares que são adaptados às condições nordestas, mas são testados. Então, eu estou começando a testar. Então, professor, como é que a gente testa? Isso é um parâmetro de teste, por exemplo. Isso é um dos parâmetros de teste. Produtividade, obviamente, né? Então, não adianta a planta crescer muito se a produtividade não acompanhar. Você falou do equilíbrio aí. Lembra aquela relação CN, carbono e nitrogênio? Então, eu tinha muito isso na fisiologia, quando eu entrei na fisiologia, assim, para, de fato, me tornar pesquisador, mexer com equipamentos, lá em 2007, no início do mestrado, que eu me deparei no laboratório, que eu tinha que tomar conta do laboratório, mexer em equipamentos e tudo, tomar conta dos equipamentos. Eu me deparei com um porômetro e com o IRGA. Hoje em dia o IRGA é coisa comum, mas o sonho da gente era ter um espálio, pô, né? Que era muito de cor verde, né? Que tem, eu lembro que na minha graduação que era um sonho, né? Chegou uma câmara de pressão de Holanda, uau, aquela coisa toda. Então eu cheguei lá e me deparei, pô, velho, tem um XT, né? Um 6400 da Leica, da ADC, né? O DC+, enfim, os fluorômetros top. Então eu fiquei com medo no começo. Mas eu comecei a pensar, pô, velho, isso aqui que vai me diferenciar dos demais. Mesmo esquema são esses trigos, essas sojas que têm chegado aqui. Não adianta, galera, você ficar vindo cana e outras culturas sem saber o que está rolando no estado no momento. Nós somos fronteira agrícola para milho, acho que eu levei essa turma, a turma de vocês, se não me engano, para algumas turmas, eu acho que a turma de vocês foi uma das que eu levei. Nós somos fronteira agrícola para milho, já temos quase 10 mil hectares de milho aqui, comerciais, fora os milhos que não são registrados, né? Estão lá no carro, mas não está registrado. Então, mais da metade da cultura do eucalipto já temos de milho. Temos uma porrada de área de soja, sorgo granulífero e forrageiro, trigo que está chegando com força. Então, tem uma empresa querendo investir pesado em gergelim aqui no estado, que é área padrão para gergelim. Somos fronteira agrícola para gengibre e açafrão, né, que é o pessoal chama de cúrcuma. E agora a pimenta, cara. Pimenta sempre existiu, mas está com força também. Então, pô, abra uma visão de vocês. Tem que diversificar também. Diversificar não é só querer trabalhar, é estudar também, pô. Aqui na universidade, eu sempre faço a relação com o carro, velho. Eu digo minha esposa direto, tem conversa direta. Ninguém sai dirigindo 100% de uma autoescola. Quem tirou a carteira sabe que eu não estou mentindo. Só se você já sabe dirigir antes. Resumidamente, a autoescola só por si só não te ensina a dirigir. Eu não quero fazer essa analogia diretamente com a pós-graduação, porque são 4, 5 anos. Mas a formação profissional é muito mais séria do que ter uma carteira de motorista. Que você treinando ali, repetindo, você vai... Tem muita coisa que você vai treinar a vida toda, vai errar. E vai ter que aprender com erro. E os erros, eles ensinam mais que os acertos. Então, se você quer trabalhar na íntegra, exercer o seu bacharelado, ir para o campo, tem que se limitar, velho. Não pode se limitar só a cana-de-açúcar, não, velho. Não espero que você entenda o que eu quero dizer a você, tá? Abra sua mente, porque tem cultura chegando que a gente não conhece, nem os professores. Pode falar? Não, professor, foi sem querer aqui. Beleza. Professor, e a Nathalie aqui. Oi, Assim, Nathalie. sobre a cultura do gergelim, a gente é algo bem distante, que a gente acha que é bem distante, né? Mas que realmente é muito próximo aqui para o nosso estado. Inclusive, esses dias, para montagem de umas cestas, foi comprado gergelim aqui, e 2 sacos de gergelim por R$ 1.350. É uma fortuna, é um ouro. Ô, Nathalie, então você é fisiologista, temos uma fisiologia aqui no grupo, né? E nem sabia que você estava na disciplina, Nathalie, desculpa. De fato, né? Não, mas não é só gergelim, não, viu? Você já viu quanto é 1 quilo de gengibre? 1 quilo de cúrcuma? Olha aí depois, analisem. Pimenta mesmo, pimenta rosa, velho. Equinosterabifolios. Que a gente tem aqui em qualquer... Do vizinho ao PMCA tem uns 10 pés lá. Né? Inclusive, a gente tem a Sabuçu, né? Tem a cooperativa que fornece.
E é uma fortuna, um potinho assim, bem Não, pequenininho. eu Caro. não sei se, uma coisa boa que eu acho que a disciplina de silvicultura traz para vocês é ter noção dessas coisas. Por exemplo, na turma anterior eu falei que eu comprei 1 quilo de semente de mogno africano por 1.500 conto, ninguém acreditou. Vá na internet e veja quanto é. Veja quanto é 1 quilo de semente de sabiá. Você tem aqui a rodo, 300 conto. 350 conto, quilo de semente. E é uma semente em todo lugar. Entendeu isso que eu quero dizer? Então, o que eu quero que vocês saiam daqui com a visão de que existem outras possibilidades. Eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva de uma outra possibilidade, que não seja cana-de-açúcar. E olha que eu trabalhei com cana-de-açúcar. Né? Cheguei a estagiar, fui para as usinas. E aí, por questões minhas, pessoais, questões de valores meus, eu não me adaptei. Não é isso que eu quero para mim. Né? Não é isso que eu quero. Meu pai passou a vida toda trabalhando aqui dentro, né? Vi algumas coisas que ele teve que aturar que eu não aturaria, entendeu? E todo mundo que trabalha com cana, ou trabalhou ou trabalha, sabe que é assim. Então eu me abstive e eu, tipo, confiei, né? Confiei, graças a Deus, deu certo, porque eu queria pro meu futuro. Então, vocês têm um futuro da porra pela frente, velho. Agora tem que ser da mesmice, velho. Tem que ser da mesmice, tem que ter coragem, né? Meus alunos mesmo de iniciação científica, meu irmão, vá pra fora, bicho. Tá fazendo o que aqui? Sai daqui, velho. Vai embora, passa um tempo fora. More só por um tempo, que é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Passa uns 6 meses, um ano fazendo mestrado fora aí, em outro país, sei lá. E tem possibilidade, velho. Tem. A questão é, você quer mesmo, é o que você quer. Você tá afim de mitigar seus finais de semana, parar de beber por um tempo, né? Aí é questão de valor, velho. Questão de brilho. Não é pra isso não, mas você sabe que eu tô falando a verdade. Enfim, vamos bora lá. Para finalizar aqui, galera, vamos pegar esses valores aqui, acho que já foi automático. Foi não. Deixa eu pegar esses valores aqui, ó. Ah, tá, né? Porque são os valores da. Então tá tudo aqui já. Tá? Então, ó. É porque eu fiz um cálculo aqui para a galera mostrando reduções. Aí, entendi. É aqui, ó. Aqui estão os valores reais. Esses valores são os valores médios daqui, tá? Ó. Média daqui, ó. 41, 2,8, 19 aqui embaixo. 41. Esse aqui é o resumo, tá? Então, vou aumentar aqui para você. Opa, travou? Tá me ouvindo? Sim, Então, professor. Olha, vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Qualquer empresa que trabalha com herbicida, isso que eu já vi com o professor Renan tentando fechar parceria com a UFAO nesse sentido, trabalha com adubo, tá? Trabalha com introdução de uma cultura nova, paga uma fortuna por um quadro desse aqui, ó. Uma bobagem dessa aqui, eles pagam uma fortuna. Imagina que eu trabalho aqui com um teste de como é que chama? Uma testemunha, tá? Que é meu controle aqui, minha regra diária, e esses dois tratamentos aqui sejam 2 moléculas novas de herbicida, um exemplo, tá? Então, o cálculo é o mesmo, velho. Quer dizer para vocês aqui que a forma de calcular é a mesma. É só saber interpretar, tá? E aqui tem valores, ó. Estou trazendo aqui para vocês como você vai calcular essas reduções. Vamos lá. Normalmente eu nem mostro isso, velho. Eu acho que na outra turma que eu estava com tempo, como agora, não tem 20 minutos aqui ainda, que eu posso mostrar isso aqui para vocês. Então, o maior valor, né, foi o valor da regra diária, presta atenção. Eu quero saber quanto teve de redução, né, percentual aqui, ó. Isso é percentual, tá? Então, reduzir 63 para 63 vai dar zero, né? Então, não houve redução no primeiro, mas de 63 para 49, quanto é a redução? Então, eu divido o primeiro, ó, pelo segundo, tá? Então, resumidamente, eu vou fazer aqui embaixo o cálculo, porque aqui ele já está com o cifrão. Ó, seria 1, que é 100%, menos você, que é o valor que eu quero saber, a redução, dividido pelo valor, pelo maior valor, vezes 100. Ó, menos 77, tá vendo aqui, ó? Se você diminuir isso aqui de 1, ou melhor, 1, aqui vai somar, né? Então vai ser mais esse valor aqui, ó. Opa, é menos mesmo. E só os cálculos aqui
das células aqui. Espera aí, multiplicou tudo antes. Tem que diminuir isso aqui antes de multiplicar por 100. Agora sim. Ó. Então, fazer de novo aqui com outro valor, tá? Eu quero saber a redução disso aqui da matéria seca total, por exemplo, tá? Do 6 dias para os 77%. Então, eu vou colocar aqui igual. Abre parênteses, vou derreter no parênteses só. 1 menos, que é o 100%, tá? Abre parênteses novo. Se comentar gravado, você pode ver a hora que você quiser. Eu quero saber quanto esse valor reduziu, né, percentualmente desse valor aqui, que foi o 100%, dividido pelo meu maior valor, fecho parêntese novamente, que esse valor aí, essa redução do 100, que eu vou multiplicar por 100. E aí, 17,9%, que é isso aqui, 186, tá? Então, tá aqui os valores, o que reduziu, né? Ou seja, se você deixar regar para 3 dias, você vai reduzir 20% dessa produtividade, tá? Para a altura ela vai diminuir 20% da altura. Se você reduzir, para passar de regra diária para cada 6 dias, vai reduzir 34,4%, 35% da sua produção. Olha o número de folha aqui. Imagine que sua cultura seja folhosa, tá? Seja uma, sei lá. Outra coisa que está muito na moda aqui, viu, pessoal, agora, é a cultura cervejeira. E eu não estou falando nível alcoólico, etílico, não. Estou falando de produção mesmo. O professor Renan e eu, a gente gosta de produzir cerveja. O professor Rafael, né, da Florestal também, já que o Jean está aqui, que veio da Florestal. Acostume-se, viu, Jean? Assim como eu, que sou da agronomia e fui para Florestal, aí eu sou... Para a Florestal eu sou sempre agrônomo, né? E para agronomia eu sou sempre floresteiro. Então você está na mesma situação, cara. Para agronomia você vai ser sempre o cara da floresta, e para a floresta você sempre vai ser o cara da agronomia, então você vai se acostumando. Então, não tinha lúpulo aqui, velho, no mercado. Não tinha lúpulo. A gente começou a produzir o nosso próprio lúpulo. E você sabe que o que a gente usa do lúpulo é a flor. E, cara, Alagoas tem um potencial absurdo para a produção de lúpulo. Absurdo. Só que ninguém nunca pensou nisso, velho. Entendeu? Se a gente comprou semente fora, semente cara, muito cara. Você pegar uma porrinha desse tamanho assim, 4 gramas, 200 conto, velho. Você tem noção, assim, sabe? Agora a gente tá produzindo nossa, mas não é para fins comerciais. Tá produzindo ele tem buchos beer, eu tô tentando criar meu rótulo ainda. Eu ajudo ele a fazer. Ele é um cara muito mais experiente que eu, né? Faço seja muito mais isso. Estou começando agora. Mas, para fazer a abraçagem dele lá, a gente usa a semente dele agora, pô. A flor dele, né? A semente do lúpulo, ela tem controle de geração ou dá para... Rapaz, depende da marca que você compra. Porque, acredita, até a Monsanto tem validade até nisso, né? Acredita? Ela tem semente. Então, ele comprou fora do país. E ela veio com geração livre, entendeu? Você pode multiplicar. Entendeu? Inclusive, ela multiplica até por propagação vegetativa, pô. Facílimo. Entendeu? A questão não é a forma de propagação, é a qualidade dela, entendeu? A variedade que é específica, velho. Então tem que estudar, velho. Assim como a Nathalie falou sobre gergelim, você não vai comprar gergelim, eu vou comprar gergelim ali na lojinha, eu vou aprender. Não é assim não, velho. Não é assim, tem que estudar, pô. É o que eu tô querendo trazer na disciplina. Vai ver uma coisa que seja adaptada para nossa região. O exemplo é o eucalipto. Você acha que o cara meteu o citriodoro em todo canto aqui? Não, velho. Só tem dois, na verdade, dois não, um único clone, uma única geração, né? Árvore genealógica que dá certo aqui em Alagoas, que é a Urograndes. Eu falei para você já, que é a Urofila cruzada com Grandes. Então, tem o gênero Grandes e o gênero Urofila. Vou cruzar os dois, que é o Urograndes, e é que a descendência dele é que dá bem em Alagoas, que é o 144, o 1220, o 1407, que é o superclone, o 1507. Então, são descendências dos Urograndes, entendeu? Quer dizer, da mesma forma, eu não conheço o gergelim, mas deve ter um gergelim que seja adaptado para cá, deve ter uma pimenta do reino, deve ter uma pimenta branca, deve ter uma pimenta rosa, e assim vai, velho. Quer ser bom numa coisa, meu irmão, gaste tempo naquela coisa, pô. Não adianta ficar querendo pegar tudo prontinho também, não. Você vai ter que se dedicar, velho. E não vai ser o seu laboratório que vai dizer o que você está fazendo no momento, é o que você quer. Seu laboratório está replicando mais do mesmo. Você só vai conseguir fazer aquele negócio dar certo no laboratório se você quiser seguir carreira acadêmica. E eu dou valor. Se você quer seguir carreira acadêmica, beleza. Eu estou falando aqui especificamente para quem quer arriscar,
Quem quer meter a cara e pode dizer alguma coisa por fora. Desde produção de muda, que você tem habilitação para isso, você está pagando silvicultura, até produção de outra coisa. Tá? Grãos mesmo, tem área. Interessante, né? Quando eu estava na graduação, meu pai, até o doutorado, depois do doutorado, quando eu entrei na UFAL, meu pai já tinha terra. Eu passei a vida toda com terra, velho. Nunca tive vontade de cultivar. Nunca. Às vezes que eu tentei cultivar, deu para trás. Queimaram nosso eucalipto, deu mau estresse, tal. Plantei cana por um tempo com ele, não foi lucrativo. Até hoje tem umas empresas na minha região ali, Colônia de Leopoldina, que deve a gente. Enfim. E eu sempre tive uma coisa ruim, sabe? Aí hoje, velho, eu vi nessa... Assim, minha visão era muito limitada para eucaliptos, pinos, cana. Só. Hoje em dia que eu tô vendo o mundo, velho, como podia ganhar grana com outra coisa, sabe? E eu tento arrendar terra, tá caro pra caramba para arrendar terra longe. Sabe o que quer dizer? Eu tenho infinitas ideias. Eu sou um cara muito idiota, né? Muitas ideias. Mas hoje em dia eu tenho vontade, não tenho grana para fazer, velho. É incrível, né? Então, se você tem terra, velho, aproveite. Aproveite. E o momento que você vai agora. Estamos empatados, professor. Oi? Estamos empatados. Temos vontade, mas não tem dinheiro. Mesmo esquema. Então, assim, o que eu quero dizer? Se você tem condições, faça. Você tem condições, faça. Vou finalizar essa parte aqui. Ó. Para a parte, tiveram duas coisas negativas aqui, viu? Ó, 3, né? Ó. Sistema radicular, matéria seca da raiz, tá vendo aqui, ó? O sistema radicular dá 6 dias, foi maior do que de 3 dias, foi maior do que 2 dias. Já que nós temos uma fisiologista aqui no grupo, né? Eu falei para vocês. O segundo mecanismo de tolerância seca é aprofundamento radicular, né? Abertura dos estômagos, controle da abertura dos estômagos, né? Transformar a folha em espinho e tal. Faltou os outros dois, né? Que é com baixo potencial hídrico, ajustamento osmótico, né? Que há controvérsias, muitas pessoas dizem que são 2, outras pessoas dizem que só é 1. Enfim, é o ajustamento osmótico. A planta enfrenta o estresse, porém ela fecha o estômago e metaboliza, né? Faz com que ela tenha um acúmulo de solutos de baixo peso molecular dentro da célula para que ela não perca água para o meio, enfim. Acho que vocês viram isso lá, em fisiologia também. Então, veja, todas as medidas que envolvem a raiz deu diferente. Ó, matéria seca da raiz, tá vendo? Ó, a CG foi mais profunda, a alocação de biomassa da raiz, obviamente, né? E a relação raiz-parte aérea, tá vendo? Que deu maior também na raiz, tá? Entenda uma coisa, alguém falou aí, questão de quantidade. Eu não estou me referindo à quantidade não, galera. Aqui é quantidade, grama é quantidade. Entrou em percentual, é mais importante do que quantidade. Por que é mais importante? Imagina que aqui eu produzi aqui, deixa eu ver, eu produzi aqui em gramas, no total, vamos ver o total. Ó, a média foi de 7,7 gramas, tá? A outra, 6,3. Dessas 7,7 tem essa distribuição aqui, 47, 23 e 29. Esse 6,6, independente de ser 7,7, teve essa distribuição, 38, 22, 38. Ou seja, a mesma coisa que ela emitiu para a folha, ela emitiu um pouco mais para a raiz. Ou seja, ela mudou completamente seu comportamento fisiológico por conta de uma situação ambiental. E é o que eu percebo muito, assim, sabe, dos meus alunos, que muitos deles não estão prontos para pegar situações assim. De vez em quando liga um aluno, professor, é porque está acontecendo tal coisa. Você pagou fisiologia, velho. E aí? Né? No papel você pagou fisiologia, então chega um momento que você tem que começar a parar e dizer, é igual aquela disciplina que ninguém gostava dele aqui, cara. Ninguém gostava dele. Ele foi meu orientador. Eu posso estar gravando, não tenho medo de dizer não. Tem um professor aqui chamado Agamenon. Ele, inclusive, tem um livro de informática que ele fez. Então, foi meu orientador, foi meu professor. Eu fui estagiário dele por um tempo. E ele disse uma coisa para mim, velho, no primeiro período, que eu nunca consegui esquecer disso. Assim como tem outras frases de outros professores que eu não consegui esquecer. Ele é o seguinte, que cada vez que eu dissesse que eu, assim, tipo, vou mandar um livro para você, vou mandar um livro sobre isso aqui da Bíblia em casa, para você estudar. Quer dizer, depois eu leio, velho. Depois eu leio. Cada vez que esse depois eu leio se realizasse, eu dobraria o tempo da minha graduação e não teria tempo de fazer tudo que eu tenho que fazer. Ou seja, o meu tempo são 4 anos, né? 5 anos no máximo de graduação. Se cada vez que aquele, depois eu leio, depois eu faço, depois eu entro no grupo de pesquisa, depois eu entro no laboratório, depois eu publico, se você fosse executar,
Seriam 10 anos e você não cumpriria tudo que você se prometeu a fazer. Então, velho, nesse tempo de pandemia, que está todo mundo mais em casa do que na universidade, o seu diferencial, velho, é ser bom em alguma coisa, pô. Em qualquer coisa. Eu estou falando a nível profissional. E eu não sei se você lembra, mas eu falei para vocês, eu lembro que falei para vocês, a maioria da sua atividade, seu eixo profissional vai estar dentro desse grupo aqui. Chegou o momento de parar de picuinha, de parar de viadagem, frescura, desculpa a expressão, viadagem, frescura, de mimimi, sabe? De picuinha besta, de briguinha, porque muitos empregos vocês vão conseguir nesse grupo aqui. Por exemplo, o cara tá conseguindo emprego numa usina no norte. Tá precisando de um cara que é bom em irrigação, um exemplo, tá? Eita, pô, peraí, minha referência tá dentro desse grupo aqui, pô. Se for ligar, Beltrano, tá trabalhando, tá não, vem pra cá. E assim que funciona. Os networks começam na sua turma. Então, pô, 8º período, chega um momento de você afinar isso, velho. Entendeu o que eu quero dizer? Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Não. Porque, ó, eu perdi um grande amigo esses dias, né? O irmão da professora Adriana, o Alexandre, foi colega de turma meu. Ele era um super pobrinho, igual a mim. Ele dividia pipoca, roubava fruta, seca, jambo. Desmontamos um experimento de melancia para roubar melancia. Não tem vergonha de dizer, né? Estava na graduação, a vida louca nesse sentido. E é um cara que, sabe, assim como outros amigos meus, né? A gente sempre foi muito amigo, assim, sabe? Sempre surgia atividade, grana, assim, uma coisa que envolvesse dinheiro, trabalho, sempre ligava um pro outro, né? Olha, tá fazendo o quê? Tá desempregado? Quer trabalhar? Entendeu? E aqui vai ser o mesmo esquema, pô. Vai ser o mesmo esquema. Então, se respeitem entre vocês aí, começa a amadurecer essas relações, porque vai ser parte da vida, pô. É sério, você vai ver. E outra coisa, por que eu tô falando isso? É o momento de você se tornar referência em algumas situações, tá? Pô, preciso de alguém bom em adubo. Quem é o cara da minha turma que era bom em adubo? Preciso de alguém bom em solos. Quem era bom em solos? Entendeu o que eu quero dizer? Você vai ter que... E você, naturalmente, você vai migrar para essas pessoas. E eu pergunto, você é referência em quê? Se você não for referência em nada, velho, tá na hora de você acordar, bicho. Acorde, velho. Acorde. Eu tô falando de, sabe, de homem para homem, mulher para mulher, homem para mulher, enfim. Acorde, velho. Quero mentir para quem, bicho? Não tem esse negócio, não. O meu assunto hoje era restrito, era crescimento e tal. Isso aqui, vou fazer um exercício. Né? Vai ter um exercício de fixação aqui, com o meu atual trabalho, que é crescimento de mudas em catingueira, em diferentes concentrações de metais pesados. Né? E aí, então, eu submeto um solo a óleo, a petróleo cru e óleo tratado, e vou avaliar mudas que sobrevivam àquilo, essa situação, tá? E faça se você quiser, velho. Eu não vou ver se você tá fazendo isso, não. Vai cair na prova, provavelmente vai cair. Mas se você não quiser fazer, ó. Aqui não é mais criança, não, velho. Né? Eu quero dizer pra você assim, vai chegar um momento que você vai ver que o mimimi vai parar, velho. Entendeu? Você vai ter que, em vez de você falar que faz alguma coisa, você vai ter que provar, velho. Então, chega, 8º período, bicho, é o momento de você pensar no seu TCC, o que é que eu quero pro meu futuro, né? Meus alunos, por exemplo, eu tenho uma conversa com os alunos, né? Isolada, né? Tem um grupão e tem um isolado. Então, o que é que você quer para o seu futuro? Quer seguir carreira acadêmica? Já pensou o que, é que você vai fazer? Inclusive, eu estou com a menina agora, que é daí, a Gabi, duas Gabielas, né? Calheiros e a Castelo Branco, acredito que seja no 6º período, assim, não sei. Antes de vocês, eu acho. E eu converso muito com elas assim, ó, você quer fazer o quê? Porque você já está numa área, vamos lá, você está na agronomia, e está numa área que não é muito boa, que é o que eu segui, que é a silvicultura, que é meio que mal vista pelos engenheiros florestais e tal. E se você for para esse caminho, mestrado, tem que fazer doutorado também, pô. Porque hoje em dia você pensa que não, mas as pessoas olham sua miscelânea profissional. Tem amiga minha, né, estudou comigo, Clara, tá na Europa, casou com um gringo e tal, mas ela fez graduação em florestal, aí mestrado em produção vegetal na agronomia e doutorado em astrofísica. Nada a ver, velho. Então, para você passar no concurso é super difícil. Se você pensar em fazer concurso para professor, você não vai passar, velho. Não vai ter área para você. Entendeu o que eu quero dizer? Então, pense de agora. Você tem que pensar agora, né? Já tem que ter pensado de antes. Agora você já está atrasado, mas ainda está em tempo. E é isso, velho. Eu sei que é um blá 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 do professor que de 30 alunos, 2 vão prestar atenção, mas está registrado. Se você quiser prestar atenção, leia. Se eu falo isso porque eu me preocupo com vocês, senão eu não falaria. Beleza? Dúvidas?
Alguém tem alguma dúvida sobre o Tranquilo, material? Beleza, professor. E é isso aí. Na próxima aula, nós vamos ver a parte de rustificação, tá? Por favor, também não faltem. É super legal. Vamos falar sobre substâncias abióticos, rustificação hídrica, salina, nutricional, luminosa e metais pesados. E atualmente só se faz com térmica, que é luminosa e hídrica. E tem surgido demandas aqui no estado, especificamente, para salina, né, para nutricional. Então, é isso que eu vou trazer algumas ferramentas novas para vocês. Então, tenta não faltar, beleza? Terça-feira, nos vemos mais uma vez aí. Bom final de semana a todos. Fiquem com Deus aí. Até a próxima. Até mais, professor. Tchau, tchau. Coloca o nome